Olá, sejam muito bem-vindos! Entrar na indústria esportiva, nossa, é um mundo super competitivo, né? Pode parecer uma missão impossível, principalmente para quem está começando do zero, sem conhecer ninguém. Mas e se existisse um manual, um verdadeiro passo a passo para abrir essas portas? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, mostrando como o networking pode ser, sabe, a verdadeira chave de ouro para tudo. Então fica aquela pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Como é que alguém consegue uma chance na indústria esportiva sem ter nenhum contato? É uma sensação que muita gente conhece. Aquela de estar do lado de fora, sabe? Olhando para um clube meio fechado. Muitos profissionais que estão começando se sentem exatamente assim. Mas a boa notícia é que existe sim uma estratégia para virar esse jogo. E a estratégia toda começa com essa mentalidade aqui. A citação na tela resume tudo. Fazer networking e construir relacionamentos com outras pessoas na indústria é muito importante. A questão é a seguinte: não se trata de quem já se conhece, mas de quem se está disposto a conhecer. Claro, a educação formal é a base, mas são as conexões que realmente constroem uma carreira. Ok? Então vamos direto para a solução. A ferramenta mais poderosa para construir essa rede de contatos é o que a gente chama de entrevista informativa. Pense nela como uma chave mestra, capaz de destravar inúmeras portas e transformar desconhecidos em mentores, em aliados. Mas o que é exatamente uma entrevista informativa? Bom, é uma conversa para coletar informações sobre um trabalho, uma carreira ou a indústria em si. E o ponto crucial é este: o objetivo não é pedir um emprego. Isso tira toda a pressão da história, né? O objetivo aqui é aprender, e essa abordagem genuína é o que faz dela algo tão eficaz. Certo? Agora vamos para o plano de jogo. A primeira fase é toda sobre preparação, como encontrar os contatos certos e, o mais importante, como fazer o convite para essa conversa. É aqui que a estratégia de verdade começa a tomar forma. E para quem acha que não tem conexões, olha só esse número. Mais de 760 milhões. Sabe o que é isso? É o número de usuários no LinkedIn. E pode apostar, praticamente todos os profissionais da indústria esportiva estão lá. Ou seja, a rede já existe. O grande segredo é só saber como chegar até ela. E esse acesso é bem mais simples do que parece. O processo todo pode ser dividido em 4 passos bem fáceis. Primeiro, visite o site de um time ou de uma universidade que seja do seu interesse. Segundo, encontre a lista de funcionários. Terceiro, jogue esses nomes no LinkedIn. E quarto, faça o convite. É um método direto que qualquer um pode replicar. Tá, mas como fazer esse convite? A abordagem tem que ser simples e direta. Se apresente, explique o objetivo, que é simplesmente aprender sobre a função daquela pessoa, e peça por uma breve entrevista informativa. E é fundamental lembrar, nem todo mundo vai responder, é normal. Mas você vai se surpreender com a quantidade de gente que está disposta a ajudar quando o pedido é feito do jeito certo. Beleza, a conversa foi marcada. O foco agora muda completamente. Agora, o importante é como aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ter um roteiro para a entrevista em si é o que vai separar uma conversa esquecível de uma conexão que vai durar. E a regra de ouro aqui é bem simples. Chegue com umas 5 a 10 perguntas preparadas. Isso mostra respeito pelo tempo da outra pessoa e garante que a conversa vai ser produtiva, focada. É a preparação que move o diálogo e que demonstra um interesse genuíno. Mas que tipo de perguntas fazer? Bom, aqui vão alguns exemplos de alto valor. Perguntar sobre a trajetória da pessoa, como é o dia a dia no trabalho, quais são as habilidades mais importantes. Questões como: que conselho você daria para alguém que está começando na carreira esportiva? Ou quais são as tendências atuais que eu deveria conhecer? Elas podem gerar insights que são, assim, incrivelmente valiosos. E agora, chegamos a uma dica de ouro. Como essa citação aponta, a coisa mais importante a se fazer no final da conversa é pedir uma indicação. Esse é o movimento que transforma uma única conversa numa rede de contatos que não para de crescer. E a lógica por trás disso é muito poderosa. A indústria esportiva é, na verdade, pequena e muito interconectada. Então, pedir uma apresentação para outra pessoa é a maneira mais fácil e mais eficaz de construir uma rede. Uma boa impressão na primeira conversa aumenta, e muito, a chance de conseguir essa próxima conexão. A conversa foi um sucesso, mas o trabalho ainda não acabou não. A fase final, o acompanhamento, é o que realmente solidifica a nova conexão e garante que todo o esforço não foi em vão. Vamos ver como dominar esses últimos passos. Agradecer é essencial. Existem 2 abordagens ótimas. Uma nota escrita à mão é bem a moda antiga, mas demonstra um esforço extra que causa um impacto memorável.
Por outro lado, o e-mail é rápido, é eficiente e resolve a questão se o tempo estiver curto. Os dois funcionam, claro, mas aquele gesto mais pessoal, aí sempre se destaca. Então, qual é a fórmula para o agradecimento perfeito? São 2 ingredientes simples: rapidez e especificidade. Mande logo depois da entrevista e destaque 1 ou 2 coisas específicas que você aprendeu. Isso prova que houve atenção total e que o conselho recebido foi realmente valorizado. E o ponto crucial é este: o processo não acaba com um obrigado. Networking é sobre construir relacionamentos de longo prazo. Os melhores profissionais são aqueles que se mantêm em contato, que cultivam as conexões que fizeram. É um esforço contínuo. E isso tudo nos leva à reflexão final. Uma indústria inteira pode estar a apenas uma conversa de distância. A porta está aberta e a chave está na mão. A única pergunta que fica é: para quem será feito o primeiro contato?